Olá, no último vídeo nós respondemos a pergunta número 50, que está no compêndio, que era: o que significa que Deus é onipotente? E nós vemos ali, e nós vimos ali, que no Antigo Testamento os profetas, os enviados de Deus, sempre identificaram Deus como o ser forte, o onipotente, o poderoso. Tá? Nós vimos ali que a onipotência de Deus não é só da parte da criação, mas também da adoção filial que ele fez a cada um de nós. Então Deus governa tudo, Deus tem o controle de tudo, Deus criou tudo. Tá? E hoje nós vamos pegar mais a parte ali criacional, mais a criação do mundo, e responder a pergunta número 51 que está no compêndio. Por que é importante afirmar: no princípio Deus criou Deus o céu e a terra? Veja, tem tantas no catecismo, tá do número 279 ao número 289. Então quem tem o livro, de fato, ou então pelo site do Vaticano, vocês têm acesso a isso daí. Então por que é importante afirmar isso? Às vezes a gente pensa que tem tantas questões sobre Deus, ou sobre o mundo, ou sobre coisas mais importantes do que ficar respondendo: por que eu tenho que explicar que Deus criou o céu e a terra? Mas isso daí é fundamental, porque crermos e entendermos que o céu e a terra foi criado por Deus responde às perguntas fundamentais da nossa vida. Os filósofos, desde a origem, sempre levantaram questões como: de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui, qual o sentido da vida, o que acontece depois. Tá? Então isso daí são questões que sempre são perguntas que sempre foram feitas e chegaram-se a várias e várias respostas, e algumas diziam que não tem nada, que isso daqui, nós estamos presos aqui na Terra, aquela questão do dualismo. Então aqui é um reino ruim, e o reino bom é um reino fora da Terra, o paraíso, digamos assim. Então criou-se várias teorias. Mas para nós, cristãos, o importante é sabermos que Deus criou o céu e a terra. E o porquê que isso é importante, e porquê que isso responde às questões. Vamos lá. Aqui não entra a parte científica, do evolucionismo e tudo mais. Tá? A igreja nunca negou essa parte, tem vídeo sobre isso aqui no canal, beleza? A igreja nunca negou isso, a igreja nunca negou que o mundo, que possa ser explicada a criação do mundo, o Big Bang, tanto que o Big Bang é uma teoria criada por um sacerdote, tá? Se não me engano ele é jesuíta, tá? Georges Lemaitre, se eu não me engano. Então não tem nada a ver com a igreja. A questão é: o mundo ele foi criado, por mais que se acredite na teoria do Big Bang. Então teve uma explosão e as coisas começaram a se criar e tudo mais, e as células, enfim. Por mais que se creia nisso, a questão é: alguma coisa não se cria a partir do nada. Então, para haver uma explosão, teria que haver condições para aquela explosão acontecer. Então a criação do mundo ela não surgiu, o mundo não surge do nada, ele surge a partir de alguma coisa. Uma matéria não se cria se não tiver uma matéria precedente, beleza? E aí que entra Deus. Quando nós temos essa noção, o mundo está aqui, da onde ele veio e tal, quando você atribui isso a Deus, e isso é importante, você sabe quem foi o Criador, você sabe qual foi a origem, aí você começa a entender qual é o fim. Porque Deus Deus cria o homem sem precisar. Lembre-se que Deus nunca precisou do homem. Nos primeiros vídeos do curso eu falo sobre isso. Deus ele nunca precisou da criação, nem do mundo e nem do homem. Ele cria por amor, ele queria que o ser humano participasse da vida divina. E ele dá ali alguns atributos próprios dele, do ser divino, que é o livre-arbítrio, que é a participação na criação. Tá? Então Deus ele cria, ele coloca o homem, ele é para o homem participar da vida divina, para o homem usufruir do mundo criado. Deus cria o mundo da melhor maneira possível. Tá? Quando o homem cai, Deus se manifesta, Deus
se apresenta ao homem como o Criador, e isso os autores da Bíblia deixaram muito claro no primeiro livro da Bíblia, nos primeiros capítulos, quando afirmaram que Deus criou o céu e a terra. Então essa consciência já era muito clara, tá? Sempre foi muito clara, inclusive, tá? Que alguém criou, o mundo veio de algum lugar, o mundo não apareceu do nada, né? Alguma coisa aconteceu e o mundo está aí, as espécies apareceram, o ser humano apareceu, enfim. Então, sabendo a origem, nós conseguimos saber o nosso fim. Né? Se você nega que o Deus criou o mundo, se você acredita fielmente que o mundo veio a partir do nada, a partir de uma explosão cósmica e as coisas foram se criando e tudo mais, espécies, animais, o ser humano, se você atribui tudo isso às coisas materiais, né, você não crê em Deus. Então, aquelas questões que os filósofos tinham do nosso fim, da nossa origem e tal, tudo isso vai ser respondido como obra do acaso. E isso causa um vazio gigantesco, porque o ser humano, por mais que algumas pessoas neguem, tem um vazio, tem uma saudade que Santo Agostinho falava de Deus, tem aquela coisa, ele tenta buscar, ele sempre tentou buscar o Criador, buscar algo superior, tentar entender a origem de tudo, por que ele está aqui. E essa resposta sempre foi achada em algo divino, sempre foi achado em Deus, ou no Deus, né, cristão que nós sabemos que é o único Deus, ou antigamente naquelas religiões pagãs que tinham vários deuses. Então o homem sempre teve a necessidade de se relacionar com Deus. Ele sempre viu a sua origem e seu fim último a algo divino, a Deus. Né? E isso daí preenche o nosso vazio. As pessoas que negam, as pessoas que não têm esse conhecimento, que nunca pararam para pensar realmente que Deus criou o céu e a terra, são pessoas extremamente deprimidas. Tá? As pessoas elas passam por dificuldades e como elas não têm como encarar aquilo de uma maneira, elas não têm um apego com algo superior, elas não têm um apego com o supremo bem, com o ser criador, elas entram numa tristeza gigantesca, porque a vida perde o sentido. Para elas, morreu aqui, acabou aqui, não tem nada, é tudo obra do acaso, você está aqui para sofrer mesmo e só. Entende? Então é muito importante isso, ter essa consciência, refletir sobre isso, quando rezar o credo, né, que tem lá que Deus é o Criador das coisas visíveis e invisíveis, criou o céu e a terra. A nossa origem é também o nosso fim. Viemos de Deus e temos que ir para Deus. O que preenche o vazio do homem é a sua origem, entende? Então é muito importante isso, é muito importante isso. Então a partir de hoje reflitamos sobre isso. Deus criou o céu e a terra, ok. Então eu vim de Deus, eu tenho que voltar para Deus. E como eu vou voltar para Deus? Eu tenho que seguir os mandamentos de Deus, eu tenho que me relacionar com Deus, eu tenho que acreditar na revelação de Deus em Jesus, porque Deus não só criou e se manifestou, Ele redimiu a humanidade para que a humanidade chegasse até Ele, porque se Ele tivesse só criado e largado, depois do pecado original, a humanidade não teria condição nenhuma de voltar ao seu fim último, né? De voltar àquilo, de voltar da onde ele veio, né? Da onde ela veio. Então Deus também redime, Deus morre para nos salvar, Deus morre para mostrar, ó, o seu fim está aqui, o seu fim último está aqui, a sua salvação está aqui, a resposta a todos os seus sofrimentos está na cruz, entende? Está na salvação que eu estou te dando, eu te criei, eu te coloquei aqui, eu fiz da melhor maneira possível e te dei uma forma de você voltar para casa, de você voltar para mim. Então é muito importante isso, é muito importante isso. Sabendo disso, que Deus criou tudo, refletindo seriamente sobre isso, não só como algo passageiro, Deus criou o céu e a terra. Tá bom, não. Deus criou o céu e a terra e eu tenho que voltar para Deus. É a minha obrigação viver da melhor maneira possível na terra que Ele criou, para eu um dia poder chegar ao céu que Ele criou. Tá? Então vivamos aí os mandamentos, vivamos as ordens de Deus, meditemos sobre isso, vivemos os princípios
que Cristo nos ensinou, vivemos um cristianismo sério, não esse cristianismo, como o pessoal diz, né? Esse cristianismo Nutella, que tudo pode, que é isso mesmo, que o importante é ter a felicidade aqui e tá bom. Não. Vivamos um cristianismo sério, um dia poderemos aí desfrutar da visão de Deus, né? da visão beatífica de Deus. Então, que essa frase simples, no princípio criou Deus o céu e a terra, nos ajude a rezar melhor, a meditar melhor e a viver melhor como criaturas de Deus. Deus abençoe.